Olá, sou o professor Rogério de Souza e estou trabalhando com você o caderno do aluno, primeiro ano do ensino médio. A disciplina é Filosofia. A pergunta de agora: em que momentos nossa memória pode nos ajudar e em que momento ela pode nos atrapalhar no processo de conhecer? Os filósofos antigos diziam, Sócrates, por exemplo. Agora, inclusive, é importante a gente citar os pensadores, porque não dá para fazer filosofia no vazio. Nenhum de nós faz filosofia no vazio. Nós fazemos filosofia citando gente que já estudou muito antes de nós. Nesse caso, eu estou falando para você aqui de Sócrates. Sócrates, ele é considerado o pai da filosofia. Por quê? Porque ele era um homem que perguntava. Você lembra do primeiro vídeo? Primeiro vídeo, quando eu estava falando para você o que, onde, quando, porquê, quem. Fazer perguntas. É importante você aprender a fazer perguntas. E Sócrates, ele era um sessentão que fazia perguntas. E as perguntas dele começavam com perguntas assim bastante ingênuas, dando a impressão de que ele não tinha nenhuma ideia daquilo que ele estava perguntando. Mas depois, com a interlocução, com o diálogo, com a conversa, com o bate-papo, o que acontecia? A pessoa ia oferecendo respostas para Sócrates e Sócrates, em cima das respostas, fazia outras perguntas. E este método ele chamou de maiêutica. Vou escrever aqui, ó. Maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica é um método de perguntas e respostas, e essas respostas elas são coletadas do interlocutor. Interlocutor é a outra pessoa que está falando com o locutor. Eu sou o locutor, a outra pessoa é o interlocutor. Eu faço as perguntas como locutor, o interlocutor responde. Conforme ele responde, eu faço outra pergunta em cima da resposta que ele fez. Esse método é chamado de maiêutica. Por quê? Porque dá à luz as ideias. Por que dar à luz as ideias? Porque para Sócrates as respostas já estão na ideia, na pessoa. E que aprender não é aprender, aprender é recordar. Você pode escrever aí no seu caderno, ó, aprender é recordar. Mas por que o Sócrates dizia que aprender é recordar? Ele tinha uma ideia de que todo o conhecimento que nós vamos produzindo durante a nossa vida, na verdade nós não estamos produzindo, e sim reproduzindo. Os gregos acreditavam que a alma, psique, existia em um mundo original, um outro mundo, que a alma passou por uma queda, ela caiu do mundo das ideias, do mundo original, e ela foi aprisionada no corpo. Conforme foi aprisionada no corpo, aquilo que ela sabia demais foi apagado. Então nós passamos por uma espécie de amnésia, amnésia. Vou escrever aqui, amnésia. O que é amnésia? Fiquei sem memória. Entenda que o Sócrates está no tempo que é o tempo que está a mitologia está tomando conta. Existe o mito de psique. Quem é psique? É a alma. Em bom português, a alma. A alma existia em um estado paradisíaco. A alma era feliz. A alma era inteligente. A alma sabia de tudo. Mas depois ela entrou em queda. Quando ela entrou em queda, a alma ela teve que descer ao mundo sensível. Vídeo anterior. No mundo sensível, nós aprendemos pela experiência, olfato, tato, visão, paladar, audição, pela experiência no mundo sensível. E a gente aprende parcamente, mais ou menos. Quando você entra em reflexão filosófica, o que acontece com a alma? Além dos 5 sentidos, ela começa a pensar. Esse pensamento, esse caminho de volta para o paraíso onde ela estava. A alma, ela quer voltar a ser inteligente, ela quer voltar a ser intelectual, sabida, racional. Nesse caminho de volta, a alma vai relembrando
aquilo que ela já aprendeu lá no mundo original. Por isso, Sócrates diz: aprender é recordar. Todas as informações que você precisa já estavam na sua mente. E como saber que você já sabia aquilo que você ignorava? Sócrates fazia perguntas. As perguntas dele geravam as ideias, porque as ideias já estavam no sujeito que estava sendo investigado. Conseguiu entender? Aí você fala, mas como assim o sujeito que estava sendo investigado? É porque no momento da entrevista filosófica, do questionamento filosófico, eu sou o sujeito. Existe uma relação, eu já expliquei para vocês, que é a relação sujeito-objeto. Sujeito é aquele que conhece, objeto é aquilo que é conhecido. No primeiro momento, quem que é o sujeito? Eu, que sou o locutor. Eu sou o sujeito que está agindo sobre o objeto. Quem é o objeto? O interlocutor. Pelo diálogo filosófico, há um momento em que eu, sujeito, nesta relação com o objeto, eu vou sujeitando o objeto, eu vou dando vida ao objeto, animando o objeto, ele deixa de ser objeto e ele também se transforma em sujeito. Aí a filosofia ela tem um brilhantismo nesta área, porque a nossa relação com outra pessoa não é para que ela seja um objeto e eu seja sujeito. Quando eu estou aqui com este livro, eu sempre serei o sujeito e este aqui será o objeto. Mas conforme eu for estudando o livro, olha só a idade dele, veja de perto, o livro ele é extenso, esse livro aqui, ele conta com mais de 500 páginas. Haverá um momento em que o que está neste livro vai influir sobre mim, que sou o sujeito, e a relação com ele já não será mais de sujeito ou objeto. A partir do momento em que ele começará a influir sobre mim, as suas ideias, as suas perspectivas, as suas teses, os seus autores, o livro vai ser sujeito e eu continuo sendo sujeito. Aí a relação é sujeito-sujeito. Já não é mais sujeito-objeto. Enquanto este objeto não influir nada sobre mim, eu sou o sujeito e ele é o objeto. Quando ele influir sobre mim, ele começará a fazer parte de mim, é sujeito-sujeito. É o que Sócrates fazia. Estou conversando com uma pessoa que diz que é um especialista em estratégia de guerra. E eu pergunto para ele, você é um estrategista de guerra? Ele responde, sim, eu sou estrategista de guerra. E qual é a melhor estratégia que nós devemos utilizar contra um inimigo? Em campo aberto ou em campo fechado? Ele vai responder, para nós, melhor campo aberto. Para o inimigo, melhor campo fechado. Mas como que eu vou definir o que é um campo aberto e o que é um campo fechado? Veja só, perguntas e respostas. Um campo fechado é aquele que está dentro de um desfiladeiro. Parede de um lado, parede do outro. Campo aberto é quando nós estamos no deserto. Mas por que é melhor eu guerrear no deserto e não em nenhum desfiladeiro? Sócrates está fazendo perguntas. O estrategista de guerra está dando as respostas. Enquanto o estrategista está dando essas respostas, ele é o objeto que está sendo manipulado por Sócrates. Quando ele entender que o que ele está falando está virando uma armadilha contra ele mesmo, e ele pegar isso aí, ele reverter, aí ele vai ser sujeito com sujeito, juntamente com Sócrates. Agora ficou difícil, professor, e é por isso então que você deve assistir os vídeos anteriores. Eu trabalhei com vocês aqui 4 perguntas. Se você pulou a etapa e não assistiu os vídeos anteriores, ficou muito difícil você entender isso daqui. Por isso eu te recomendo, assista o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º vídeo. No primeiro vídeo, a pergunta: quais os procedimentos necessários para conhecer alguém ou alguma coisa? Fazendo perguntas. Em que situações você coloca dúvida em seu conhecimento? Nós criamos a dúvida para que a certeza da pessoa se transforme em convicção. É possível conhecer sem o recurso da experiência sensível? Além da experiência sensível, nós temos a experiência lógica. Em que momentos a nossa memória pode nos ajudar e em que momento ela pode nos atrapalhar no processo de conhecer? De acordo com Sócrates, a memória só ajuda. Só ajuda. Conhecer é lembrar. Aqui, ó, aprender é recordar. Hoje você precisa aprender A, B, C, D, E, F, G, H? Não precisa. Você só precisa recordar. As palavras que você conhece hoje, você precisa aprender a escrever as palavras? Você só tem que recordar. O caminho da tua casa para a padaria, você tem que aprender? Basta apenas recordar.
E muitas outras experiências pelas quais você vai passar vão ficar gravadas na sua memória e você vai recordar, a menos que você tenha um lapso de memória, uma amnésia. Neste caso, deixa eu dizer para você, de vez em quando você vai ter falsas memórias. Falsas memórias é porque você não passou por aquilo, não aprendeu aquilo, não sabe daquilo, mas não está gravado na tua cabeça. Aí você pergunta, mas como que essa coisa veio parar na minha cabeça? Eu me lembro disso, mas você não se lembra. Foi impregnado em você. Esta amnésia, ou esse lapso de memória, ou esta falsa memória, pode produzir em você um falso conhecimento. Se produzir um falso conhecimento, você fatidicamente vai ser encaminhado para erros lógicos intelectuais. Bom, mas isso aí é um assunto mais para frente, tá bom? Eu quero que você estude um pouco. Ele está pedindo para você aqui no caderno do aluno fazer o seguinte. Vamos lá. Pesquise as seguintes obras de arte: Lição de Anatomia de Rembrandt, Escola de Atenas, afresco de Rafael, Filosofia, afresco de Rafael. Depois ele pergunta: observe as cores, as mensagens se houver, os gestos, os objetos e elabore em folha avulsa hipóteses sobre estas pinturas e o que elas revelam sobre o conhecimento. Reflita sobre como você tem construído seu conhecimento e o repertório das suas opiniões. Em seguida, em folha avulsa, responda as questões que eu já passei para você aqui. Bom, eu vou simplificar. Bem, você faça um resumo dos 4 vídeos que eu ministrei para vocês aqui. Faça um resumo. Nesse resumo, poucas linhas, 5 linhas para cada um dos vídeos. Explica lá o que, onde, quando, porquê e quem. Qual que é o assunto, como que você resolveu, qual que é a pergunta, como que você responde. Faça as anotações. Entre em contato comigo, sou o professor Rogério de Souza e nós vamos estar corrigindo as suas questões. O telefone é 99947-4330 DDD 11. Vou falar com você pelo WhatsApp. Satisfação.